Pai, em agradecimento a toda essa maravilha desta tarde, nós vamos te agradecer com a oração que nos ensinou quando aqui passou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós é o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como foi feita lá no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe, Pai, cair em tentação, mas nos livre de todos os males. Que assim seja. Que seja uma tarde propícia ao aprendizado. Assim seja, Senhor. Obrigada. Muito obrigado, Delícia. Agora sim daremos início à palestra Livre-Arbítrio e Lei de Causa e Efeito com o irmão Paulo Vederov. Ele que é natural de Curitiba. Estou questionando, perguntando, qual é o sentido da vida? E no meu humilde entender, como aprendiz do Espiritismo, o sentido da vida está ligado ao seu significado. Portanto, isso nos leva a uma segunda pergunta. Qual é, então, o significado da vida? Vejamos algumas pistas. Pista número 1. Sou um corpo ou tenho um corpo? Muito bem. Pista número 2. Sou um espírito ou tenho um espírito? Eu ouço muito as pessoas dizerem que eu tenho um espírito. Daí eu pergunto assim, peraí, você tem um corpo e tem um espírito? Então o que é você? Eu sou pessoa. Parabéns. Mas e quando sua energia vital terminar e o seu corpo for para o cemitério, o que é que sobra? Aí trava. Trava o servidor. Muito bem. Então é muito importante fazer autoconhecimento, autoidentificação. O espírito sou eu. Eu que falo com vocês. Pista número 3. Somos seres materiais que irão viver uma experiência espiritual? Ou somos seres espirituais vivendo mais uma entre milhares de experiências materiais? Pista número 4. O que é mais importante? O temporário ou o permanente? Como o corpo é temporário, o ter é temporário, então, permanente é o ser. Permanente sou eu. Permanente somos nós, espíritos imortais. Portanto, o significado da vida é espiritual. Temos a oportunidade
de reencarnar para aplicar o conhecimento acumulado, aplicar o que somos, mas também de nos transformarmos e aprendermos a ser o que ainda não somos. Gentis, por exemplo. A gente não quer ser gentil, mas é um processo de aprendizado, treinamento. E de vez em quando a gente falha. Falou de mim. Muito bem, então, o sentido é a evolução. Este é o sentido da vida, evolução. Mas o que é evolução? Para a ciência, evolução é mudança. Os registros históricos, arqueológicos, mostram mudança, mostram evolução. Planeta com 4,5 bilhões de anos. Esqueletos parecidos com humanos com 3,6 milhões de anos. Vejam quanto tempo leva. Mas a escrita tem apenas 6 mil anos. Como somos lentos. Muito bem, mas como ocorre a mudança? Pela aquisição de conhecimentos. E onde se pode adquirir conhecimentos? Bom, eis um dos meios. Encarnando em um dos planetas. Na Terra, por exemplo, onde estamos. Temos vagas. Segundo os dados da ONU, aproximadamente 395 mil vagas abrem todos os dias. Bastante, né? Alunos novos, alunos antigos, todos misturados, todos se ajudando, à medida que alcancem o sentido da vida. Bom, mas que tipo de evolução estamos falando? Evolução tecnológica? Já imaginaram um tanque do futuro? Ou evolução moral? Muito bem, mas então o que é moral? Há moral mais elevada do que proteger a vida? Proteger a vida e a qualidade da vida. Isto é moral. É muito comum confundir-se ética e moral, né? Ética, regra de ouro, fazer ao outro o que eu gostaria que a mim fosse feito. Moral, comportamento. É comum o comportamento ser local e do tempo, né? Houve um tempo em que se aceitava coisas que hoje não se aceita mais. Então a moral é do tempo. A ética é universal e atemporal. Mas nós precisamos alcançar o padrão ético, mudando o nosso comportamento moral. Proteção e promoção da qualidade de vida. Agora, é difícil saber se eu estou evoluindo? Será que tem um teste? Diz Einstein que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, quem não muda comportamento não está aprendendo. E quem não aprende pelo amor, poderá ter que aprender pela dor. Muito bem. Há a dor física e há a dor moral. Dor física todos conhecemos. Dor moral também. Mas quem sabe a gente não relaciona o que ela é. Um exemplo de dor moral é não conformar-se com as coisas, como vimos na palestra do nosso irmão Isaías. Não aceitar as coisas, né? O arrependimento é uma dor moral. Quando a gente se dá conta, nossa, eu não queria ter dito o que eu disse para aquela pessoa, né? Mas agora já disse. Aí vem o arrependimento, a dor moral.
Muito bem, mas quais são os instrumentos que estão à nossa disposição em nossa trajetória evolutiva? Vejamos alguns. Imortalidade. Somos espíritos imortais. Então, o tempo é nosso aliado. Temos a eternidade. Inteligência. Toda a criação é inteligente. Somos criaturas, portanto, somos inteligentes. Ah, mas fulano parece ser mais inteligente. Não. Ele pode ser mais instruído, mais experiente, mais vivido, já cometeu mais erros, então tem mais chance de acertar. Mas inteligentes somos todos nós. A plantinha que busca o sol é inteligente. E daí vem os desafios. O que é que nós recebemos gratuitamente de Deus? A vida e o ar. Respire bem fundo. Grátis. Não requer esforço, não requer levantar-se da cadeira. Agora, água tem que buscar. Peixe tem que pescar. Frango tem que caçar ou comprar. Portanto, trabalhar para comprar. Então, nós estamos cercados de desafios que provocam o desenvolvimento da nossa inteligência, da nossa competência. E daí temos o livre-arbítrio. Já vamos estudá-lo com mais profundidade. E, para controlar esse livre-arbítrio, a lei de causas e efeitos. Coloquei no plural porque há várias causas, gerando vários efeitos. Eu, ou o meu corpo, é efeito de pelo menos 3 causas, né? Meu pai e minha mãe geraram meu corpo. E o alto comando me mandou para cá. Fiz a ligação com aquele embrião e cá estou. Viram que há várias causas, gerando um efeito que gera outros efeitos. Há também os conhecimentos disponíveis, aqueles que me são ofertados e aqueles que eu mesmo construo. E há os referenciais. Referenciais muito antigos, como a regra de ouro, alcançada pelos egípcios há 2.400 anos antes de Cristo, e que vem sendo apresentada por vários pensadores ao longo das eras. O referencial do Cristo, que aceitou o convite de encarnar para ensinar, né? Não morreu para nos salvar, nasceu para nos orientar. E nós o matamos. Então, referenciais. Os referenciais trazidos pelos Espíritos, né? E alegria e a tristeza. Então, se eu ajo bem, isso gera alegria, isso me alimenta. Se eu ajo mal, isso gera tristeza, isso pode me desequilibrar. Então, são sinalizadores para onde que eu devo ir. Às vezes, quando tenho dúvidas sobre alguma decisão, a melhor pergunta é assim: isso vai gerar alegria ou vai gerar dor? Se eu vou gerar dor, é bom lembrar que o planeta é redondo, ele é uma esfera, né? Imagine um planeta bem lisinho, como uma bola de bilhar, e você dá um tiro na direção do horizonte. Se essa bala der a volta, ela até acerta nas costas. Então, preste atenção. Muito bem. Agora, o que é o livre-arbítrio? É comum a gente pensar que livre-arbítrio é a liberdade de ir e vir. Mas isso, qualquer grupo de pessoas que decidam protestar numa rodovia com pneus queimando, pode impedir o nosso ir e vir.
O direito do outro não é um limite para os meus direitos? Então veja que o livre-arbítrio talvez não seja bem ir e vir. Quem sabe o livre-arbítrio, da maneira mais correta, seja melhor definido como livre pensar. Imagine Fidel Castro prendendo um dos seus inimigos políticos e querendo obrigá-lo a pensar como ele, mantendo-o na prisão. Vai conseguir? Poderá limitá-lo de todas as formas, mas será impossível mudar a maneira de pensar de alguém. Então, o pensar é a nossa liberdade máxima e é também nossa responsabilidade. Em sendo o livre-arbítrio o livre pensar, quem será o responsável único pelo seu pensar? Senão cada um de nós. Se fosse possível o meu pensar ser controlado por um ser exterior a mim, eu não seria mais livre. E o livre-arbítrio seria uma mentira, e não um dos fundamentos da doutrina espírita. Portanto, isso coloca em xeque-mate o conceito de obsessão. Isso é profundo, requer estudo, pensamento e análise. Houve um candidato que uma vez fez um discurso que me impressionou. Ele prometia acabar com os marajás. Fui lá e votei nele. Me influenciou ou não? Influenciou. Rompeu o meu livre-arbítrio? Não. Filo porque quilo, como dizia o Jânio. Fiz porque quis, porque me convenci de dentro para fora. Errei no voto? Acho que não. Considerando a alternativa da época, eu acho que não errei. Era ele ou o Lula. Então, o Lula ficou melhor depois com o tempo, eu imagino. Mas era o possível, era o que estava à disposição. Então, livre pensar. Esta é a essência do livre-arbítrio. E o que é a lei de causas e efeitos? É o controle. É a garantia. Veja, se eu só tiver dinheiro para comprar milho em vez de sementes de café, e eu plantar milho e rezar bastante para nascer café, porque café vale mais, serei atendido? Mas nem 1.800 preces? Não. A lei de causa e efeito é federal. Ou seja, ela não é mudada para me atender. Imagine o sujeito abusando do álcool e fazendo uma prece todas as noites. Senhor, proteja meu fígado, por favor. Ele será atendido? Não seria justo se fosse, porque romperia com uma lei que protege todos nós. Pense na gravitação universal, que mantém as coisas todas com peso. Imagine a ponte que nós passamos para o outro lado da ilha. Bate um vento forte e por um segundo suspende-se a lei da gravitação. O vento vai levar a ponte, ela não vai ter mais peso. E muitas pessoas irão perecer, terão a sua trajetória encarnatória interrompida, seus projetos interrompidos. Então, a lei natural é confiável. A lei de causas e efeitos é confiável. É um instrumento à nossa disposição. Vejamos um teste. Temos o livre-arbítrio de não desencarnar? Negativo. Não temos esse livre-arbítrio. Daí eu ouço as pessoas dizerem assim, não, mas eu não quero mais encarnar na Terra.
Aliás, não quero mais encarnar. Bom, se desencarnar é inevitável, por que reencarnar seria opcional? Observem como é a natureza. O cacho de banana nasce para baixo, mas as bananas crescem para cima, inclinadinhas. Quando madura, cai sozinha. Se você não for lá e cortar o galho, ou cortar o cacho, e ela madurar no pé, muitas cairão para servir quem não consegue subir. Então, a impressão que eu tenho é que quando chega o momento, né, desencarnamos. E não há data marcada, ela é variável. Né? Pode acontecer por acidente, por violência, né, por descuido, bebeu e dirigiu, né? Ou por decurso de prazo. Gastou material, gastou o veículo físico, e daí abre a gaiola. E a gente sai voando livre. Cumpriu o período escolar. Mas, e ao reencarnar, o que encontraremos? Senão aquilo que ajudamos a construir, ou não ajudamos a demolir preconceitos, por exemplo. Dá o que pensar. E qual é o momento de agir para melhorar o mundo para o qual eu quero voltar? Agora. Né? Passado já foi, futuro ainda não chegou, eu só posso agir agora. Mudando a mim mesmo, servindo de exemplo e ajudando os outros a acordar. Né? Aliás, está na hora, já passa da hora de nós espíritas sairmos do armário. Sabe como é que espírita se guarda no armário? E fulano como está? Foi enterrado. Nossa, morreu? Como morreu? Não somos imortais? A pergunta poderia ser, desencarnou? Que daí você sai do armário e se põe à disposição do mundo que está cheio de perguntas. Quantas vezes, quando eu usei a expressão desencarnar, as pessoas, você é espírita? Sou? Nossa, faz tempo que eu tenho uma pergunta. Sair do armário, usar os termos espíritas, revelar-se. Mas as pessoas têm preconceito. E você lá tem medo de preconceito? Vamos nos disponibilizar para fazermos a caridade de acender a luz no caminho dos outros. Acender o no nosso. Vamos passar para frente. Muito bem. E onde é que fica esse tal de inferno e paraíso? Dizem que, conforme a pessoa, ela morre e vai para o inferno. Corrigindo, desencarna e vai para o inferno. Ou para o umbral, que é o inferno espírita, né? Ou depois vai para o nosso lar, que é o paraíso espírita. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, e sujeita a todo tipo de revisões, fiquem à vontade. Eu acho que a gente não desencarna e vai para o inferno. Encarna e volta para o inferno. E quem o administra? É nós, mano. É nós. Nós elegemos os chefes, né? Os coordenadores do negócio, e daí colhemos as consequências. Mas podemos voltar para um local desafiante e transformá-lo num paraíso. E quando eu vejo o que vocês fazem nos centros espíritas que eu visito e nas atitudes e atividades que vi hoje, vocês estão fazendo um paraíso. Parabéns. É motivo de grande alegria e orgulho. Nos enche de esperança.
Aí, independente de como a gente encarne no futuro, poderemos contar com os efeitos do seu plantio atual. Parabéns. E a fé? O que é a fé? Eu aprendi que a fé começa onde o conhecimento termina. Temos fé em Deus. Jamais fomos apresentados pessoalmente a Ele. Mas não temos dúvida. Então a fé começa onde o conhecimento termina. Mas tem uma frase ainda mais interessante. A fé não começa onde o conhecimento termina. A fé é o conhecimento. O resto é dúvida. Fé cega versus fé crítica raciocinada. Ambas úteis. Mas a segunda é inabalável. Conhece essa imagem, né? Já mostrei antes. Ou não? Não? Olhem bem. O que é que ela nos apresenta? Algum problema? Diga. Coragem. Como? O que ela representa? Exatamente. Michelangelo, né? Muito obrigado. Eu ouvi que está invertido, criador e criatura, e eu pergunto de volta, invertido aonde? No slide ou na nossa cabeça? Quem criou aquela imagem para Deus? Nós, os humanos. Criamos Deus à nossa imagem e semelhança. E daí colocamos nele os nossos princípios de justiça. Tem como dar certo? Não pode. É muito difícil. Então, eu vou propor um rápido passeio sobre um evento de alguns anos atrás que despertou o motivo para essa palestra, chamada Desencarnes Coletivos, Resgate ou Omissão. Eu já havia feito um artigo sobre aquele voo da TAM 3054, porque saiu um artigo espírita com o seguinte título: Voo TAM 3054. Acaso ou destino? Alô? Acaso? Acaso significa ausência de causa? O A na frente nega. Do latim, há casos, né? Ausência de causa, não pode ter ausência de causa. Ou destino, não pode ser destino. Daí eu escrevi um artigo com o mesmo título, só adicionei no final, acaso, destino ou livre-arbítrio. Então vamos examinar esse que é um caso mais recente. Qual a razão dos desencarnes coletivos? Gostariam de sentar ali para poder ver as imagens? Desculpe que eu demorei. Muito bem. No Livro dos Espíritos, questão 728, há essa pergunta de Kardec. A destruição é uma lei da natureza? Sim, seu objetivo é a renovação. Eu só encurtei a resposta porque é o que nos interessa. Renovação. Caem as folhas e nascem novas. É dado ao homem prevenir-se dos eventos que o afligem? Sim, pela experiência e conhecimento, mas pode agravá-los pela sua indolência. O vulcão Santa Helena teve uma erupção em 1847. E eu fui transferido uma vez para o exterior e morei perto dele, uns 60 quilômetros. Por isso me interessou. E em 20 de março de 1980, ele teve um tremor. Os cientistas registraram nos seus controles
que 133 anos depois ele teve um tremor de 4 graus na escala Richter. Isso é um aviso de alerta. É um vulcão dormente, então, aparentemente está acordando. E em 18 de março de 1980, ou seja, 59 dias depois desse aviso prévio, ele explodiu. Sabe mais ou menos como a explosão de uma champanhe. Tem vulcões que vazam sem grandes danos. Outros explodem. Esse foi o caso. 57 mortos, com todo o aviso prévio, com toda a imprensa trabalhando. Algumas pessoas se recusaram a sair de lá. Teve um senhor que disse na televisão: se esse vulcão me quer, ele que venha me buscar. Ele tinha um hotel lá. Hoje está a 20 metros abaixo. Decisão pessoal. Enfim, aí está a comparação de como é que ficou. Então eu pergunto a vocês, no caso desse avião, piloto e copiloto, qual o potencial de mortes em caso de um acidente fatal? Bom, se não cair em cima de nenhuma residência ou em cima de pessoas, o potencial de dano é 2 desencarnes. No caso do Douglas DC-3, que cabia 30 passageiros, se for fatal, 30 passageiros mais a tripulação. E nesse caso, 587 passageiros. Desencarnes coletivos. Vejamos no caso no mar, o vapor Bagé, cabia 134 passageiros mais tripulantes. Titanic, 2.240 passageiros. E na primeira viagem, sofreu um acidente e desencarnaram 1.523 pessoas. E atualmente temos... Tem como baixar um pouquinho, só para vermos melhor? Não dá. Enfim, em torno de 5.000 e tantos passageiros. E há um modelo ainda maior, com 6.300 passageiros. Vejam o potencial de desencarne coletivo. Obra de quem? De nós, os humanos. Beleza, muito obrigado. Agora, residências. Em 1910, consta que esse prédio permitia a residência em condomínio de 30 pessoas. No caso de um incêndio, que ninguém conseguisse escapar, esse seria o potencial de dano, 30 pessoas. Mas, com o passar do tempo, os prédios ficaram maiores e as torres gêmeas abrigavam 50.000 trabalhadores. E recebiam 200.000 visitantes por dia. Veja o potencial de dano. Não é à toa que virou alvo. E foram destruídas, lamentavelmente, com sucesso. Aproximadamente 5.000 mortos, não é isso? Bom. Quantas pessoas, se uma boate lotada pegasse fogo em 1950, quantas pessoas poderiam morrer? Provavelmente nenhuma. Portas e janelas abertas. Todo mundo escaparia. Agora, quantas pessoas havia na boate Cromagnon quando ela pegou fogo na Argentina? 2004. Mortos, 194. Feridos, 1.432. Não se sabe o número de pessoas que havia lá dentro, mas muitas escaparam ilesas. Vejam a coleção de desastres em boates.
93 Buenos Aires, na Caves 17, 94 na China 300, 2000 no México 20, 2000 na China 200, 2000 em Belo Horizonte, 2001 em Belo Horizonte, Canecão 6, 2002 no Peru 28, 2002 Venezuela 50, Estados Unidos 100, fizeram um show pirotécnico e pegou fogo, morreram 100 pessoas. 2004, Buenos Aires, Cromagnon, 194. Equador, 2008, 13. 2008 na China, 43. 2013 no Brasil, Boate Kiss, 241. Será que as pessoas não veem televisão, não leem jornal? Não prestam atenção? Eu me lembro num café da manhã, que a gente chamava café filosófico lá no escritório, eu perguntei para meu filho, depois do acidente, filho, posso fazer uma pergunta? Claro. Quantas vezes eu falei que essas boates são armadilhas? Várias, foi a resposta dele. Isso que é bom, obrigado pela sinceridade. Agora, mais uma pergunta. Adiantou? Não. Obrigado. Muito boa ideia. Muito bem. Vejam, quantas portas caberiam nessa parede? Então, em 27 de janeiro, infelizmente, aconteceu o desastre. Agora, por que esses jovens pereceram? A resposta mais coerente que eu vi até hoje foi essa: porque estavam lá. Mas por que estavam lá? Porque escolheram estar lá da mesma maneira que escolhemos ir a um cinema, um restaurante, um teatro, um estádio de futebol ou um salão para uma palestra espírita. Livre-arbítrio. Ir e vir. Mas pereceram principalmente porque as normas que poderiam prevenir a tragédia não foram seguidas. Ocupação autorizada pelo alvará, 691 pessoas, havia mais de 1.000. E o gerente falou que tinham comandas para até 1.500 pessoas. O Sputnik, que é o fogo de artifício que usaram, gera faíscas de 4 metros. Aqui nós temos 2,5 metros, no máximo 3. Um teto inflamável, imagine. O extintor não funcionou, porque alguém usou no passado e não teve a responsabilidade de recarregar. Não havia sprinklers para aqueles chuveirinhos de incêndio, né? Não havia exaustores, porque os exaustores permitiriam sair o som e era perto de residências. O som, durante a noite, as pessoas querendo dormir, imagine. A fumaça venenosa mata em 5 minutos. Como escoar 1.000 pessoas em 5 minutos? A luz apagou, como achar a saída no escuro? Estavam todos sóbrios àquela altura da madrugada? Então, as decisões ficam mais difíceis. Saída única e estreita, porque as pessoas, alguns costumam sair sem pagar. Então, gerou um efeito, causa e efeito. E os seguranças, acostumados com bagunças e gente querendo sair no tumulto sem pagar, retiveram a saída, impediram de sair. Muitos correram para outros lugares, por exemplo, o banheiro. E lá tinha grades. Então, havia uma explicação no artigo que saiu na revista, toda detalhada, explicando as dificuldades de escapar dessa armadilha. E explicando também que em 3 minutos a pessoa desmaia. E em 5 minutos vai a óbito. Angústia e tristeza. Quantos pais, quantos amigos, quantos namorados e namoradas. Agora,
Filosofemos. Por que morrer seria um castigo ou resgataria algo? Por que morrer de forma cruel e dolorosa faria uma pessoa resgatar o quê? De Deus? Seria Deus aquele Deus voluntarioso do começo da história do pensamento religioso? Vingativo? Punitivo? Se Deus é amor, temos que repensar. Quem mata alguém de forma premeditada, aplicando sofrimento de forma propositada, não faz igual ao que cometeu o pretenso crime gravíssimo pelo qual estaria sendo punido? Não matarás, é tão antigo. Se Deus fosse o responsável por essas mortes, seja por qual motivo for, não tornaria Deus tão ou mais cruel do que os que, segundo o princípio da vingança, cometeram erros que mereceriam tal tipo de punição? Se considerarmos que tragédias são premeditadas, Deus não teria que interferir no livre-arbítrio de alguém para que essa pessoa fosse corrupta, negligente e não cumprisse com os seus deveres? Fiscalização da prefeitura, fiscalização dos bombeiros. Nós temos leis. Se fosse assim, não seriam necessários crimes hediondos para resgatar crimes hediondos antigos? À espera de resgate, em uma cadeia interminável de crimes hediondos para resgatar crimes hediondos? Eu mato alguém, daí alguém vai ter que me matar para eu resgatar, daí alguém vai ter que matar. Não termina nunca. Não deve ser esse o caminho. A resposta deve ser outra. Então, criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Depois moldamos as suas leis com base nos nossos modelos de justiça. Querem ver um exemplo? Código de Hammurabi. Esse rei mandou esculpir em pedra um código penal e civil e colocou nas principais praças de onde ele reinava. E lá, nesse código, no artigo 196 estava escrito: se alguém arranca o olho a um olho seu será arrancado. Artigo 200. Se alguém parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partido os seus dentes. Olho por olho, dente por dente. Hammurabi é uns 300 anos antes de Moisés. E Moisés é uns 1.500 anos antes de Cristo. Nós estamos falando em quase 2.000 anos. Mais os 2017. E como é que nós ainda estamos apegados a essas leis? Temos que nos livrar dessas ideias. Temos que evoluir. Será que ao interpretar a lei de causas e efeitos, nós estamos usando o princípio do olho por olho e dente por dente, perpetuando a dor? Será que ao simplificar, não transformamos as vítimas em algozes e os irresponsáveis em vítimas? Quem não ouviu falar, eles morreram com fumaça de cianeto, que é o mesmo que foi usado para matar os judeus na Alemanha. E veja, foi bem no dia 27, que é o dia do Holocausto. Então, uma coincidência, pequena que seja, porque o Holocausto ocorreu durante muitos dias, né? Pronto. Está valendo. E lemos artigos espíritas defendendo isso. Isso que nos preocupa. Virá um dogma. Então, se na justiça humana execuções coletivas são duramente condenadas, por que imaginar que Deus se utilizaria delas? Faz sentido imaginar que equipes espirituais estariam tramando uma morte coletiva?
Veja, a fila para encarnar deve ser enorme. Apesar das 300 e tantas mil vagas que abrem diariamente, mas imaginamos que, inclusive, há tratados espíritas falando de que a taxa é de 6 ou 10 para 1. Eu até estou lembrando aqui da brincadeira do sujeito que vai reclamar com um dos coordenadores de reencarnação, né? Amigo, eu estou esperando há 150 anos. Não tem como você dar uma olhada no meu caso? Aí o sujeito puxa um aparelhinho lá, tipo o celular, né? Olha lá na base de dados, entendi. É que você pediu pai e mãe espírita. Você tem ideia de como eles são raros? Se você mudar de ideia, te encaixa hoje mesmo. Quem sabe amanhã. Não, vou esperar mais um pouco. Então, continua aguardando. Então, forçar o desencarne, se o aprendizado é aqui na escola da Terra, não que não se aprenda do outro lado também, mas se aqui a oportunidade é aprender, por que levar os estudantes embora? Tão jovens, não faz sentido. Então, será que ao nos apegarmos a respostas que retiram de nós a responsabilidade sobre os fatos, não estamos deixando de fazer o que realmente contribuirá para evitar novas tragédias? Evitar novas tragédias. Viram a coleção de boates que pegaram fogo. E como é lento o aprendizado. Então, a ideia de resgate combina mais com perdão ou com olho por olho e vingança? Mais um grande pensador que esteve entre nós e que libertou o seu povo do jugo de uma potência estrangeira. Não era isso que os judeus queriam, que Jesus os livrasse? Bom, Gandhi veio e fez. Um homem, uma ideia, e conseguiu vencer a maior força militar e política da sua época, que era a Inglaterra. E eles abandonaram a Índia, entregaram a Índia aos seus habitantes, seus nativos. Então ele disse, se formos atrás do olho por olho, acabaremos todos cegos. Espetacular a lógica. Então, nossas obras são efeito do nosso livre-arbítrio, individual e coletivo. Estamos tentando fazer o nosso melhor. Nós que despertamos para o sentido e o significado da vida, nos unimos em comunidades, em organizações espíritas e tentamos acender a luz para que mais pessoas acordem para o verdadeiro sentido e significado da vida. Todos temos livre-arbítrio para decidir, mas não temos livre-arbítrio para não decidir. Este é um alerta que eu deixo. Porque, ao decidir não decidir, decidimos. E a lei de causas e efeitos garantirá as consequências. Veja que curioso. Mas eu tenho que decidir. Veja, você pode decidir não decidir, mas as consequências virão. Então é como se fosse um rio nos levando para o processo de forçar, aprender a pensar e aprender a decidir. E enquanto não aprendemos, as tragédias se repetem. Esta, felizmente, com um potencial de dano muito maior que a boate quis, mas por razões que vale a pena estudar e entender, se reduziu a poucas pessoas, ainda bem. Mas vejam a irresponsabilidade que cerca este evento, que culminou nesse fato. Né? O governo, as pessoas se aproveitando das necessidades das outras, as pessoas usando o espaço e sem o treinamento, a conscientização do risco que era aquilo, né?
Um prédio de 20 e tantos andares, cheio de divisórias de madeira e papelão, e as pessoas puxando energia das maneiras mais arriscadas, né? Mas elas não tinham para onde ir. Porque lá atrás, bem lá atrás, quando elas tinham 5 ou 6 anos, não havia uma escola e nem uma mentalidade que sustentasse a obrigatoriedade da permanência na escola, na capacitação daquelas crianças para serem úteis no sistema social que nós adotamos, a cada um segundo suas obras. Então, devíamos ter um ensino comum a todos e deixar que cada um construa conforme o seu esforço pessoal, mas ter a partida igual. Muito bem. Para encerrar, um lembrete. Espiritismo é nosso, dos homens e das mulheres. E a sua fonte é a doutrina espírita. Kardec, um trabalho filosófico, científico e religioso, coletando a informação que vinha dos espíritos através dos médiuns que ele teve acesso. Mas a doutrina espírita é um recorte, é o que ele conseguiu, com as suas limitações, trazer para nós. A doutrina espírita vem da doutrina dos espíritos. E nós precisamos estudar os três: espiritismo, doutrina espírita e doutrina dos espíritos. Então, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Paulo, pela reflexão. Ele que veio nos falar sobre livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Paulo, aliás, é um dos colunistas da revista Ser Espírita, que também está à venda na nossa livraria, montada anexa à nossa plenária, assim como é possível encontrar também as obras Agora e Sempre e Ama-te, do nosso primeiro palestrante, Isaías Claro, e as obras Casinha Branca, Regeneração, a Nova Ordem e Instituto Maria de Nazaré, todos pelo Espírito Paulo, escritos pelo nosso próximo palestrante, Pedro Arthur, assim como o seu lançamento, Da Depressão à Razão, pelo Espírito Bastos de Andrade. Nesse momento nós faremos um breve intervalo, faremos o nosso coffee break. As pessoas que ainda não conseguiram adquirir os seus ingressos podem fazê-lo na recepção. E, por gentileza, estejamos todos de volta aqui às 5 horas da tarde para a nossa terceira e última palestra dessa tarde de sábado. Obrigado até aqui.